2.64 Guild Wars capítulo 190, Perspectivas 2 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. O senhor local caminhou pelas ruas da cidade de Carioca com um leve sorriso no rosto. Seu corpo alto e bem construído atraiu a atenção de algumas mulheres, já que sua aparência não era nada ruim. Juntamente com a grande espada que ele segurava sobre o ombro e sua armadura marrom escura, ele parecia um tanto heróico. Até mesmo sua capa vermelha que ondulava atrás dele tornava as coisas mais impressionantes. O senhor local deleitou-se com os elogios dos espectadores. Como membro das linhagens, ele acreditava firmemente que todos os sub-humanos deveriam ser escravos deles, que detinham a linhagem dos verdadeiros humanos. No entanto, o senhor local, apesar da fraqueza crítica da linhagem Pangu, era um conspirador. Ele foi capaz de deduzir muito vendo muito pouco. No momento, ele tinha muito pouco conhecimento sobre esse jogo, mas sabia que Eva estava em algum lugar aqui. Ele primeiro aprenderia tudo o que pudesse sobre esse jogo e depois encontraria uma maneira de capturá-la para jogar. Sua linhagem e talvez, mais importante, sua alma exigiam isso. A diferença entre o Lorde local desta linha do tempo e o Lorde local da antiga linha do tempo era que o antigo era muito mais sensato e maduro. Depois de experimentar o Boundless até a atualização 5, ele ficou dolorosamente consciente de que seria impossível capturar Eva. Como tal, ele nem se importava mais com ela. Ele só queria satisfazer seu desejo de linhagem e tirá-lo de seu sistema para finalmente ser livre. O que ela e seu namorado cachorro, Draco, fizeram depois não foi nada para ele. No entanto, o outro Lorde local se tornou o único a rir por último, dado o desenvolvimento da linha do tempo passada. No entanto, este atual Lorde local permaneceu como um sapo em um poço. Ele estava muito confiante em seu poder. Ele quase nunca interagiu com sub-humanos, exceto aqueles que foram capturados para ele brincar, e suas habilidades de linhagem neste jogo provaram ser tão úteis que muitos sub-humanos o divinizaram. Assim como todos os jogadores sabiam que Draco era o número 1 sublinhado, os jogadores comuns de Sturgeven aprenderam sobre o nome do Lorde local através dos anúncios regionais. Aos olhos deles, o Lorde local era o segundo melhor candidato para se tornar um membro central da Umbra. Depois de atingir o nível 10, o Lorde local estava agora indo em direção ao Guild of Umbra para fazer o teste. Ele tinha certeza de que seria moleza para ele, assim como tudo até agora, daí sua confiança infinita. Quando chegou ao Guild Hall, o Lorde local teve a sorte de o segundo recrutamento da Umbra ter acabado de começar, então ele se tornou a primeira pessoa elegível para fazer o teste de membro principal. Quando ele apareceu na área de teste, uma voz falou com ele. Bem-vindo, jogador local Lorde, ao teste de membro principal da Guilda Umbra. Depois disso, uma equipe de 5 pessoas surgiu diante dele, todas com o mesmo nível e equipamento que ele. Se só isso não fosse preocupante, todos eles tinham altos níveis de inteligência. A área ao seu redor tornou-se um oceano com um pequeno monte onde se podia ficar de pé. Se ele caísse em qualquer outro lugar além desses pequenos montes, os tubarões vagando pelo oceano iriam despedaçá-lo. Pior ainda, alguns monstros caranguejos começaram a desovar da água e subiram nos montes, suas garras estalando enquanto desejavam poder quebrá-lo ao meio. E então, houve um ovo muito grande, mas frágil, que apareceu em seu braço. Ele não poderia jogá-lo fora, pois seu objetivo era matar o grupo de 5 enquanto protegia o ovo. Como tal, ele teria que lutar com uma mão, em terreno limitado e contra 2 tipos diferentes de inimigos. Até mesmo o infinitamente arrogante Lorde local tornou-se sombrio e sério. Ele finalmente percebeu que não seria tão fácil quanto ele pensava entrar nesta guilda chamada Umbra. O teste deles era muito fraudulento e ele nem tinha começado de verdade. O Lorde local decidiu fazer tudo desde o início. Ele canalizou sua herança primogenitor que lhe permitiu convocar elementais feitos de um dos 4 elementos e mais alguns. No entanto, o custo da BP foi realmente terrível. Era exatamente como a herança do olho abissal de Riveting Nietzsche ou a herança do deus serpente de Draco, ambas drenando uma grande quantidade de BP em comparação com as outras 2 heranças de sua linhagem. Como ele tinha 90% de pureza de linhagem, sua pá total deveria, teoricamente, ser 900. Como ele era como Riveting Nietzsche, que recebeu o melhor treinamento desde o nascimento, ele podia usar uma variedade de técnicas e aprendeu como minimizar seus custos.
Ao contrário de Draco, que tolamente queimou tudo para fazer a coisa mais simples. Ainda assim, custou-lhe quase 700 BP para criar 3 golems do elemento relâmpago. O Lorde local começou a suar depois que ocorreu aquela pesada dedução, mas julgou que seria a melhor coisa a fazer nesta situação. Afinal, esses monstros eram do elemento água. Lightning deveria ser o contra-ataque perfeito para eles, e local Lord era um pouco jogador de qualquer maneira. Ele não era um noob total como a maioria dos outros. Ele estava certo. O sistema avaliou seus golems convocados e deu-lhes saúde, bem como estatísticas quantificáveis, assim como fez para o Dragão Negro de Draco durante o evento Dragon Slaying. Nome: Storgolem, Lorde local, monstro de tenente rank nível 13 HP, 3800 assim como o Dragão Negro. Seus HPs eram muito mais baixos do que monstros do mesmo nível. No entanto, isso era para equilibrá-los, já que eles podiam exibir mais poder do que golems assistidos pelo sistema no mesmo rank. Fiel ao ponto, o Storgolem destruiu os monstros que sempre surgiam como se fossem ervas daninhas. Eles canalizaram uma quantidade quase infinita de raios para os arredores, fritando tudo a que era mais fraco que eles e até mesmo dando ao Lorde local algum apoio contra o grupo de 5 homens. Ele se manteve firme contra eles, usando e abusando de sua herança do Rei Imortal, que exigia uma quantidade minúscula de energia da linhagem para funcionar, mas sua defesa e regeneração de HP estavam fora deste mundo. Ele trocou golpes diretamente com o membro tanque do grupo de 5 homens e esmagou-o com a herança do Deus Primordial, que também consumia uma quantidade minúscula de BP para funcionar. Esta herança tratava apenas da força física. Com sua espada grande e grande força, ele partiu diretamente o escudo do sujeito ao meio e com o próximo golpe, dividiu o sujeito ao meio. Havia uma razão pela qual Riveting Nietzsche da linha do tempo anterior foi forçado a engolir a pílula amarga de transformar o Lorde local em um dos vice-mestres da guilda de The Crow. Seu poder bruto era muito alto e sua utilidade na batalha era incomparável. Atualmente, se o Lorde local e Draco lutassem cada um usando apenas uma arma do mesmo nível, sem armadura e nenhum outro item, Draco acabaria vencendo, mas apenas porque ele tinha o controle e a experiência de sua vida passada. No entanto, ele sofreria para romper a herança do Rei Imortal. A menos, é claro, que ele se tornasse mais proficiente com as heranças de sua linhagem. O demônio com chifres era um contra-ataque ao Deus Primordial, o Deus Serpente era um contra-ataque para o Rei Imortal e o Anjo Negro era um contra-ataque para a herança primogenitor. Como tal, o Lorde local finalmente conseguiu passar no teste em tempo recorde e entrou no Guild Hall para admissão. Depois de ver as coisas de alta tecnologia, sua mente explodiu e sua ganância aumentou. Ele mal podia esperar até destruir o líder da guilda que ia assumir o controle desta guilda. Então, tudo que Bondless tinha a oferecer se tornaria dele. O senhor local subiu à sala de assembleias e esperou. Depois de quase 6 horas, nas quais ele pensou em sair várias vezes, a sala começou a se encher de forma dolorosamente lenta com pessoas que haviam passado nos vários níveis do teste. Mais de 70% eram membros básicos, enquanto 20% eram membros avançados. Os 9,99% finais eram membros especialistas. Além dele, houve apenas um outro membro principal que entrou desta vez, um jogador do Tradeskill chamado Nobloriter. Ele parecia ser um escriba principal e um substituto de criação de runas. Ele tinha uma boa aparência e parecia um pouco nerd, mas era muito educado e respeitoso com todos. O senhor local passou seu tempo socializando com todos e conquistando seus corações. Apesar de seu grande tamanho e personalidade nojenta, o Lorde local tinha rosto e porte de herói. Ele parecia alguém em quem você poderia confiar em tempos difíceis e também falava como tal, então foi fácil para as pessoas gostarem dele na primeira interação. Depois de algum tempo, uma pessoa entrou na sala e subiu ao pódio. Foi Cobra, que era um assassino como Riveting Nietzsche. Quando as senhoras o viram, seus corações começaram a bater forte e o desejo as encheu. No entanto, quando os companheiros o viram, suas bolas encolheram de volta em seus corpos e seus olhos lacrimejaram. O sujeito também estava. Cobra também aprendeu a habilidade passiva Dark Interrogation a pedido de Riveting Nietzsche, então ele seguiu as mesmas medidas que o vice-mestre da guilda fez para avaliar esses membros. Qualquer um de vocês que tenha intenções nefastas para a Umbra, destaque-se. Se você pretende espionar ou perturbar a paz, destaque-se.
Se você está planejando mal contra a guilda ou seus membros, destaque-se. Todos os jogadores ficaram impressionados com a habilidade e um teste de carisma foi feito. Nenhum deles conseguiu passar, então seus pensamentos foram revelados. Mais de 30% dos membros básicos se destacaram involuntariamente, enquanto apenas 2% dos membros avançados se destacaram. Nenhum dos membros especialistas nem os dois membros principais se destacaram, porque não tinham tais intenções, nem mesmo o Lorde local. Destruir a Umbra. Prejudicar a Umbra. Por que diabos ele faria isso? Ele estava tentando assumir a liderança da guilda por meio de um desafio legal e depois levá-la a patamares mais elevados. Somente alguém do calibre dele poderia fazer isso. Para prejudicar sua futura guilda. Ele seria tão tolo. Cobra acenou com a cabeça e matou facilmente os jogadores com intenções nefastas. Afinal, ele estava acima do nível 35 enquanto eles ainda estavam entre o nível 10 a 20. Deixando de lado a supressão de nível, eles simplesmente não conseguiam se igualar a alguém como ele, que havia sido treinado por Draco e Rivetingid. Então, ele se virou para o restante silencioso que parecia não se incomodar com suas ações na superfície. Seu olhar para eles era um pouco amável porque seriam seus futuros colegas e subordinados. Bem-vindo à Umbra. Siga-me enquanto eu levo você sobre a orientação da guilda. Ouça com atenção, pois não vou me repetir. Com isso, o primeiro lote de novos recrutas do Umbra foi levado para um extenso tour pela guilda após a assinatura dos contratos. O Lorde local não teve escrúpulos em relação a isso, pois poderia mudar isso quando se tornasse o líder da guilda. Roma esfregou levemente a barriga e segurou Hila nos braços. Ela sentiu seu estômago começar a inchar levemente na semana passada, desde que ela foi semeada por Draco. Seu período de gestação deveria durar até 6 meses, mas ela estava na cidade de Vita, estado. Com um aumento de 500% no crescimento populacional, o tempo foi reduzido para pouco mais de um mês, no máximo. Este foi um exemplo de por que os poderes ocultos eram tão loucos pela cidade-estado. Eles poderiam cuspir descendentes como se fossem repolhos repetidas vezes, aumentando seu número. A única parte triste era que os ovos só ficavam cobertos até serem postos, mas não depois. Caso contrário, Draco teria deixado o ovo de Draco e seu ovo com Ikari lá. Hila dormia confortavelmente nos braços de Roma. Ela sabia que Roma era alguém que seu pai estimava. E não fazia mal que Roma fosse extremamente bonita, com sua pele pálida cor de caramelo, contorno facial suave e longos cabelos brancos. Hila adorou especialmente brincar com a joia última assunte no centro do peito de Roma. Roma e Draco não tinham ideia do que aquelas joias faziam ou para que serviam, então as consideraram meras decorações. No entanto, Hila podia sentir algo especial nessas joias, daí seu fascínio sem fim. Roma estava no Salão do Éter, sendo cuidada dia e noite pelas melhores parteiras de todo o continente Cariú. Até mesmo Vitéia verificava de vez em quando para ter certeza de que ela estava em ótima forma. Honestamente, a quantidade de mimos que ela estava recebendo realmente fez Roma se sentir estranha. Por sua mãe, ela sabia que criar os filhos era algo que exigia esforço e planejamento cuidadosos. As rainhas mães geralmente cuidavam disso sozinhas. Mas agora cada parte do processo havia sido assumida por um especialista para ela. Como tal, ela poderia passar os dias em paz e felicidade, tudo graças ao seu Sote, Draco. Roma pensou em sua mãe, Vano, e nos outros. Nas semanas desde que deixou Farpoint Valley, ela havia aceitado sua perda. Ainda assim, ela sentia muita falta de sua mãe infinitamente sábia e de seu irmão tolo, mas protetor. Hila acordou lentamente e esfregou os olhos. Quando ela olhou para Roma, ela viu lágrimas caindo de seus olhos fechados enquanto ela relembrava tempos passados. Hila estendeu a mão e enxugou as lágrimas de Roma antes de dar um tapinha na cabeça da outra com sua pequena mão. Com uma voz muito suave e doce de ouvir, ela confortou Roma. Não chore. Papai vai voltar e te fazer o feliz de novo. Roma ficou comovida com o toque gentil e o sorriso doce de Hila. Ela beijou a criança suavemente e assentiu. Isso mesmo, sinto muita falta do seu pai. Mal posso esperar para ele voltar e acabar com meus problemas. O sorriso de Hila ficou ainda maior. Ele vai, eu acredito no meu pai. Sua confiança em Draco era muito reconfortante e Roma sentiu sua tristeza desaparecer. Ela tinha seu filho e a presença de Draco para fortalecê-la. Havia também sua irmã mais velha,
Eva, que cuidava profundamente dela. Havia Kari, que ela ainda estava conhecendo, mas parecia legal. Havia Zaine, uma irmã de pele escura que era extremamente astuta e inteligente. Zaine realmente gostou de Roma como melhor amiga e confidente, o que a deixou muito feliz. Como tal, ela não tinha motivos para ficar triste. A mãe dela não iria querer isso e Vano não iria querer isso. Eles ficariam orgulhosos e felizes por ela, já que ela finalmente teve a vida que desejava, desde jovem. O sorriso de Roma era muito puro e encantador, pois todos esses pensamentos encheram seu coração de calor e felicidade neste momento. Hila sentiu ao ver o sorriso, como se esperasse por isso. Isso mesmo, só o papai pode fazer isso. O apoiador número sublinhado sublinhado de Draco atribuiu a ele todas as coisas boas do mundo. Kyong-ki bateu no rosto pela 100ª vez desde que entrou. Ele estava atualmente em um reino sem nome, parado no monte onde a outra versão dele olhava de volta com indiferença e arrogância. Escute aqui, seu idiota cabeça dura. Você não entende o que estou dizendo. Você precisa que eu ruga indiscriminadamente para você compreender minhas palavras. O alternativo Kyong-ki não pareceu incomodado com as palavras do nosso Kyong-ki. Afinal, ele já havia tentado espancar esse impostor, mas descobriu que o sujeito era impossível de matar. Ambos conheciam as mesmas habilidades e ataques que o outro. A única diferença era que o poder de ataque do recém-chegado, por algum motivo, era quase inexistente. O mesmo não poderia, entretanto, ser dito sobre sua defesa, o que deixou o alternativo Kyong-ki cauteloso. Ele não entendia como esse impostor conseguiu entrar em seu reino, então decidiu ouvi-lo. Quem diria que o sujeito iria pedir-lhe abertamente que cometesse suicídio para que ele pudesse assumir o controle? Como poderia esse impostor ser tão escandaloso e desavergonhado? Nosso Kyong-ki suspirou. Este sujeito aqui, me escute. Por que você existe? Não é para fornecer um contraste para as raças do mundo testarem seu poder e fornecerem recompensas. Kyong-ki ficou nas patas traseiras e apontou para o chefe mundial Kyong-ki deste reino. Como uma vida assim pode ser chamada de significativa? Apenas termine aqui e deixe-me assumir o controle. Em nosso nome, colocarei o mundo de joelhos. O chefe mundial Kyong-ki ficou extremamente tentado a matar nosso Kyong-ki, mas infelizmente não conseguiu. Então respirou profundamente e falou. O rei da selva não teme ninguém e não comete suicídio. Somente os inimigos que eu respeito podem ter esse privilégio. Kyong-ki queria arrancar os cabelos de sua crina. Como o sujeito poderia ser tão estúpido? Ele não poderia ver a verdade em suas palavras. O problema era que o Kyong-ki alternativo e o nosso Kyong-ki eram dois lados da mesma moeda. A diferença estava em suas personalidades e sentimentos. Suas memórias, habilidades e poder bruto eram exatamente os mesmos até certo ponto. Por que isso aconteceu? Todo esse cenário era problemático do ponto de vista da IA. Foi bom trazer Roma, porque aquele NPC foi criado especificamente para a flora e fauna individual Quest. Então, quando ela foi trazida para fora, não houve conflito. No entanto, o Kyong-ki que apareceu na flora e fauna Quest fechada foi gerado como uma cópia do original, para auxiliar indiretamente o jogador da missão contra as várias entidades de rank 7, como Loktar, Vadoma, Flora ou Rei Elfo. Como tal, sua personalidade teve que ser ajustada para algo que não se tornasse nem aliado nem inimigo do jogador, mas que fosse facilmente acessível. Ele precisava ter uma personalidade que pudesse aceitar qualquer tipo de jogador, fosse ele malvado, imoral, ingênuo, gentil ou indiferente. Daí sua personalidade desavergonhada. A fim de dar a Kyong-ki uma razão para estar lá, ele sentiu raiva de seus popos de merda que o estressavam. No entanto, o verdadeiro Kyong-ki era um típico leão masculino. Ele era preguiçoso, arrogante e muito poderoso. Ele acreditava que era o rei de todos e não temia nada. Ele sentiu reverência por seu pai e executou sua vontade sem a menor hesitação. Isso naturalmente se tornou um problema quando Draco trouxe Kyong-ki como montaria. O problema é que a IA nunca previu que o iniciador desta missão seria tão compatível com Kyong-ki que o leão assinaria um contrato de montaria sem sequer lê-lo primeiro. O melhor que a IA pôde fazer na época foi nerfar Kyong-ki, mas ela sabia que chegaria o dia em que os dois leões se encontrariam. Seus diferentes ideais e personalidades entrariam em conflito, e apenas um poderia se tornar o chefe mundial no final.
A questão era que o Kyong-Ki de Draco tinha o poder de crescimento. Ao contrário deste chefe mundial Kyong-Ki, que permaneceria estagnado em seu poder, o Kyong-Ki de Draco poderia usar itens, acumular experiência, ser elegível para obter recompensas e outros enfeites para se tornar mais forte. Se Draco tivesse um chefe mundial legítimo como montaria, alguém que controlasse um reino de feras sempre reaparecendo, ele não seria capaz de pisotear o mundo inteiro. Guild Wars capítulo 191. Práticas de causa e efeito. Draco foi para o pátio logo pela manhã depois de preparar o café da manhã para Zayn, Happy Saint, Riveting e Hikari. A Sucubo ficou extasiada com seu poder culinário e não conseguiu parar de mastigar, apesar do fato de que sua espécie dificilmente precisava de nutrição com alimentos tão mundanos. Happy Saint ficou muito satisfeito com o sabor, mas ficou ainda mais chocado com os efeitos. Ele mais uma vez lembrou que seu Guildmaster era o auge dos pináculos. Depois de quase 2 meses no jogo, ele conseguiu fazer pratos lendários. Como se isso não fosse impressionante o suficiente, ele não esqueceu que Draco havia se tornado famoso por sua ferraria e, mais recentemente, por seu encantamento. Em outras palavras, cozinhar era uma habilidade secundária para ele, na melhor das hipóteses. Hikari e Riveting já haviam experimentado pela primeira vez no dia anterior, então não fizeram tanto alaridos sobre isso. Happy Saint foi até a forja do castelo Rank 7 enquanto Draco e seu bando de beldades chegavam antes de Richmond. O velho mago parecia saudável e feliz. Seu rosto estava vermelho e sua energia parecia infinita. No entanto, notaria-se que as criadas que se movimentavam pareciam esgotadas. Riveting e Zayn notaram isso, enquanto Hikari apenas sentiu que algo estava errado. Draco, porém, não prestou atenção. Ele tinha tarefas mais importantes em mãos. Bem, você compreendeu sua teoria de causa e efeito. Vamos retomar a tentativa de dominá-la em um grau básico. Vamos começar. Richmond firmou enquanto gesticulava para Draco. Draco assentiu e começou. Sua capacidade de implementar causa e efeito levou apenas alguns segundos para ser iniciada. Logo, uma pequena bola de energia mundial pairou diante dele, e suas sobrancelhas franziram enquanto ele tentava ao máximo mantê-la durante os 5 minutos necessários. Depois de pouco mais de 3 minutos, Draco estava suando e ofegante. Richmond imediatamente restaurou a vitalidade total, permitindo-lhe tentar novamente sem fazer uma pausa. Cada nova tentativa permitiu que Draco durasse mais e mantivesse a energia mundial de uma maneira mais estável. Outra consequência não intencional, ou poderia ter sido intencional por Richmond, foi que o tempo que ele levou para implementar sua teoria de causa e efeito tornou-se cada vez mais curto. Quando era meio-dia, Draco foi capaz de usar 1 segundo para implementar sua teoria de causa e efeito, enquanto conseguia mantê-la por 5 minutos e 30 segundos antes de liberá-la, desta vez sem desmaiar. Draco soltou um leve suspiro e enxugou o suor da testa. Seu peito subia e descia, mas ele estava relativamente estável. Richmond olhou para ele com elogios e elogios. Isso concluiu o teste prático da teoria de causa e efeito. Você fez um ótimo trabalho. Parabéns por concluir. Práticas da teoria de causa e efeito de Richmond recompensa. Próximo segmento da missão lendária de espada e feitiçaria. Draco assentiu e esperou por Richmond. O velho mago simplesmente examinou Draco com um sorriso enigmático, acariciando suavemente sua barba enquanto o fazia. Após mais de 10 minutos de exame minucioso, Richmond assentiu. Então, como você já possui o conhecimento dos elementos e conhece a teoria de causa e efeito, é hora de aprender a teoria da magia por completo. Richmond sentou-se no chão e Draco fez o mesmo. Eu já lhe mostrei a esfera. Agora, vou lhe ensinar a caixa antes de passarmos para as práticas. Você está pronto? A expressão de Draco tornou-se firme. Por favor, ensina-me. Richmond começou a rabiscar o formato de uma caixa na terra. A esfera existe para conter e encanar magia ofensiva ou desestabilizadora, ou o que vocês, aventureiros imortais, chamam de debuffs. A esfera é mais fácil de lançar do que a caixa, porque as runas necessárias para ela são simples. Você apenas escreve as funções do feitiço em runas e preenche-o com recursos suficientes para alimentá-lo. Funciona. No entanto, a caixa é mais complexa. Um feitiço defensivo ou de suporte é muito mais versátil do que a magia ofensiva ou desestabilizadora.
Assim como a energia de criação é mais versátil do que a energia de destruição. Richemont bateu no diagrama da caixa com sua bengala. A caixa requer mais controle que a esfera, mas menos recursos iniciais. Um feitiço ofensivo é simples. É enviado para atacar para causar dano. Um feitiço defensivo permanece com você e o protege de danos. Por exemplo, se você criar uma bola de fogo, é o elemento fogo comprimido na forma de uma bola. Se você criar uma lâmina de vento, é o vento comprimido em uma lâmina forma. Quando um feitiço ofensivo é disparado, você mantém algum controle sobre ele. Você pode diminuir sua velocidade ou aumentá-lo rapidamente, fazê-lo mergulhar ou subir, etc. Essas ações irão sobrecarregar sua própria força de vontade, que você temperou o suficiente para ser capaz de controlá-los para as manobras mais simples. Se você criar um feitiço defensivo, no entanto, será necessário fazer mais. Se pegarmos um escudo de mana, você poderá optar por algo simples e torná-lo sem natureza. No entanto, seria fraco e suscetível a todas as formas de dano. Como tal, é aconselhável usar um elemento para alimentar o escudo de mana, a fim de lhe dar mais eficácia. Richemont levantou um dedo. Agora, aí vem as partes que tornam a caixa mais difícil que a esfera. Como afirmado anteriormente, a esfera é disparada e tem requisitos mínimos para o seu controle depois que ela desaparece. Tudo o que ela precisa é de uma grande quantidade de recursos e do conhecimento relevante sobre o elemento que você usa para fazer seu trabalho. Os feitiços usados pelo método Box geralmente são lançados continuamente, como o escudo de mana. Se você quiser mantê-lo contra, digamos, uma bola de fogo adversária, você vai querer gravar runas de água nele para transformá-lo em um escudo de água. Você então terá que controlar manualmente todos os aspectos do feitiço para se defender contra a bola de fogo, o que abalaria sua própria vontade. Afinal, ela ainda está ligada ao feitiço e você colocou a maior parte de seu foco nela. Isso significa que você sentirá diretamente qualquer dor ou rebote do ataque que atingir o escudo. Pior ainda, você poderá perder toda a concentração se o escudo quebrar ou for atingido por um ataque muito pesado. Richemont balançou o dedo levantado com um leve sorriso. Mas vamos supor que você seja capaz de se defender perfeitamente contra a bola de fogo com seu escudo de água. Em resposta, o mago adversário dispara uma estaca de terra para combater o elemento água de seu escudo. Draco respondeu sem pensar. A resposta ignorante e ingênua seria cancelar o escudo de água e tentar criar um novo escudo enquanto o pico de terra avança em sua direção. A resposta mais astuta seria fortalecer seu escudo de água com mais recursos. No entanto, acho que é melhor, embora mais difícil, resposta seria alterar as runas da sua caixa, mudando o elemento do feitiço da mesma forma que você transformou a bola de fogo em um elemental de fogo. Richemont bateu palmas de felicidade. Ótimo! É exatamente isso. Você tirou as palavras da minha boca. Tentar criar um novo escudo é a resposta mais tola. Deixando tudo de lado, assumiremos que você e o mago adversário têm o mesmo conhecimento em relação à magia subjetiva. Como tal, vocês dois levam o mesmo tempo para passar por todos os processos de criação de um feitiço. Já que o inimigo disparou o feitiço e você está respondendo a ele, como você pode terminar de lançar antes que ele chegue até você? Ser espetado por sua estaca de terra. Tentar fortalecer o escudo de água com mais recursos para resistir ao confronto elemental desfavorável foi o que eu disse ao meu próprio mestre, e ele riu. Ele demonstrou o quão fútil isso seria, devido a um simples fato. A força de vontade é limitada. Na verdade, não é quantificável pelo sistema ou por qualquer medida, mas os dados empíricos provam que não é infinita. Pode estar ligada à resistência física e mental de uma certa forma, então todos normalmente a usam como um medidor. Se você tentar atrair mais recursos para o seu feitiço, ele se tornará mais forte, mas comandar recursos extras exige força de vontade. Supondo que a invocação de recursos não sobrecarregue a força de vontade, o aumento da força do feitiço o fará. Afinal, quanto mais forte o feitiço, mais controle será necessário. Se você decidir fazer isso, o inimigo poderá continuar bombardeando você com espinhos de terra até atingir seu limite, então você estará livre para matar. Richemont bateu novamente no diagrama da caixa. Como tal, o único método é alterar as runas inscritas no feitiço, pois isso entra em vigor instantaneamente.
Mas, como você disse, fazer isso requer sutileza e habilidade. Deixe-me mostrar o processo de criação da caixa. Draco acenou com a cabeça e ativou os olhos de Kaelo. Ele viu que uma forma de caixa transparente e etérea se formou na frente de Richmond. A caixa. Então, Draco viu as runas inscritas nele, o que traduzia vagamente como um escudo esférico de água me rodeia. O conhecimento dos elementos. Uma luz acinzentada cercava a caixa com muito mais fluidez e espessura do que quando Richmond usava feitiços de ataque. À vontade. Então, a energia mundana correu para a caixa e encheu até a borda antes de ser fechada, permitindo que o feitiço se formasse. O recurso. Depois de concluído, um escudo de água que parecia uma onda sempre fluindo no mar cobriu a forma de Richmond, com apenas um pequeno segmento livre para exibir seu rosto. Esta é a sequência necessária para criar um feitiço de defesa ou de suporte. Como você pode ver, requer controle constante e um suprimento constante de energia mundial para manter o feitiço ativo. Richmond dissipou o escudo de água e sorriu. Isso cobre a teoria da magia. Você entendeu tudo até agora. Anúncio do sistema para o jogador. Você entende a teoria da magia de Richmond? Se sim, será realizado um teste antes da conclusão deste segmento. Caso contrário, o tempo da aula será estendido e a aula será repetida. Aceitar. Sem número. Draco aceitou. Ele havia entendido o que Richmond estava dizendo, então não havia a necessidade de repetir a lição. Richmond falou. Visto que você entendeu, é hora de começar a prática da teoria da magia. Tente criar a forma de uma esfera em sua mente. Draco assentiu. Richmond naturalmente presumiu que Draco não poderia ver a esfera ou caixa que ele fez porque não eram tangíveis. Se não fosse pelos olhos de Kaelo serem capazes de ver tudo, ele também teria perdido. Como tal, ele foi capaz de visualizar perfeitamente o mesmo tipo de esfera que Richmond usou quando fez o feitiço Bola de Fogo para demonstração. Era uma bola redonda e simples que parecia o cristal mais transparente. Draco ergueu a mão e imaginou a esfera pairando sobre sua palma, assim como Richmond havia feito. A princípio, ele não tinha muita certeza de que realmente estivesse lá, mas as palavras de Richmond o tranquilizaram. Bom, você conseguiu criar a esfera rapidamente. Agora, mantenha no lugar pelo maior tempo possível. Parecia que o deus mago podia ver a esfera, ou pelo menos senti-la, sem depender de itens como os olhos de Kaelo. Agora que Draco tinha que segurar a esfera no lugar, ele descobriu que isso aumentava sua concentração. Concentração e força de vontade eram aspectos diferentes da mente. A concentração tratava de quanta atenção ou foco alguém colocava em uma determinada atividade ou objeto. A força de vontade tratava da capacidade de tomar uma decisão e da intensidade com que alguém desejava fazer alguma coisa. Draco ficou satisfeito ao descobrir que a concentração estava coberta pela estatística foco. Afinal, essa era uma das estatísticas ocultas que tornava a implementação das técnicas mais fácil e menos onerosa em termos de resistência. Não acionou a força de vontade, mas apenas a concentração. Foi um pouco chato, mas Draco aceitou com cautela. Como tal, ele foi capaz de segurar a esfera por cerca de 30 minutos antes de sentir a pressão em sua concentração aumentar. Isso significava que o atributo foco de Draco era grande o suficiente para sustentar a esfera por 30 minutos. Sua própria força mental lhe permitiu segurar a esfera por mais de 50 minutos no total, antes de soltá-la. A cabeça de Draco doía e ele sentia como se tivesse ficado acordado por 3 anos sem dormir, o que era uma sensação extremamente desconfortável. Richmond veio em seu socorro com seu feitiço de restauração, então levou Draco a tentar novamente. Passaremos o resto do dia mantendo a forma da esfera e amanhã tentando a forma da caixa. Continue então. Draco assentiu e tentou novamente. Metade do dia já havia se passado devido ao seu trabalho com as práticas da teoria de causa e efeito, então não havia muito tempo para ele manter a forma da esfera. Como ele demorava quase 1 hora para cada tentativa, ele fez apenas cerca de 5 tentativas antes que o sol estivesse bem fundo no horizonte. Nesse ponto, Richmond levantou-se de onde estava sentado e sacudiu a poeira. Isso deve ser suficiente por hoje. Retomaremos as práticas amanhã. Draco assentiu e saiu do pátio com seu bando de beldades, da mesma maneira por onde veio. Richmond esperou até que eles fossem embora antes de fugir alegremente com um canto maligno que fez muitos se contorcerem.
Ó empregada, seu querido Rishi está aqui. Draco entrou no castelo Rank 7 e derrotou o pai da Dani. Embora adorasse fazer alguns equipamentos, ele trabalharia nisso mais tarde. Era menos debilitante fazer poções por enquanto. Draco pegou uma planta com um rank semelhante à planta Darik. Este foi chamado de folha Seri. Foi usado para fazer uma poção que concedia visão noturna por um curto período. Ele filtrou a erva completamente e, com um conjunto de alquimia semi-épico de Kari, o tempo necessário para esta tarefa tornou-se muito mais curto, com o produto final sendo muito melhor. Isso incluiu o processo de moagem e mistura. Draco escolheu fazer o mesmo que fez com as plantas Darik e misturá-las em lotes de 3. Este parecia ser o ponto ideal para a maioria das ervas de rank comum que logo seriam transmutadas para o rank épico. Ele jogou o lote no caldeirão e começou o processo de mistura. Só que desta vez ele usou sua vontade para tentar mover a energia mundial. A causa de porque eu sou um dragão negro e o efeito de energia mundana permeia o caldeirão diante de mim como sua teoria. Quando ele implementou sua vontade, os olhos de Draco imediatamente ficaram vermelhos e suas veias saltaram. Ele imediatamente abandonou a teoria, pois parecia que estava levantando uma geladeira com o dedo mindinho. Depois de ofegar e se recuperar um pouco enquanto estava deitado por um minuto, ele voltou e tentou novamente. No entanto, o sujeito aprendeu a lição. O destino tentador só terminaria com ele esgotando um de seus reavivamentos diários gratuitos. Ele continuou usando seu estado de ser para mover a energia mundana, o que quase não sobrecarregou. Comparado a alguns dias atrás, onde sua origem de baixo grau o fez lutar um pouco, ele agora não sentia quase nada. Depois de lutar para usar sua vontade para mover a energia mundial, e ter sucesso, como poderia mover a energia mundial com a ajuda de seu estado de ser um problema? Foi a diferença entre escalar um penhasco íngreme e escalar um penhasco rochoso com muitas saliências. Depois de escalar o penhasco íngreme, como ele ousa deixar de escalar o rochoso com muitos apoios para as mãos? Draco trabalhou cuidadosamente na nova variante épica da folha Seri. Visus, material classificação, épico uso, alquimia. O novo reagente foi um pouco mais difícil de trabalhar do que a variante épica viva la vida da planta Darik. Como tal, Draco demorou muito mais para completar a fase de ação do que o normal. Após a conclusão, ele engarrafou tudo com Orlucli Energy. A fase de conclusão era geralmente a fase mais difícil da alquimia porque muitos precisavam controlar torrentes de energia mundana para reunir a poção ou veneno. Ah, espere, mas se alguém tivesse que usar a energia mundana durante a fase de ação, por que seria um problema usá-la durante a fase de conclusão? Usar a energia mundana durante a alquimia era apenas para a fase de conclusão. Draco só usou durante a fase de ação por 3 motivos. O primeiro foi seu elevado estado de ser. Ele era um dragão negro, atualmente no posto baixo, anteriormente no posto supremo, então mover a energia mundial era apenas uma piada. Ele poderia até manipular a energia etérica para imbuir os conjuntos de centenas de jogadores. Claro, isso não foi fácil. Ele merecidamente morreu muitas vezes por ser o idiota que era. A segunda era o fato de ele estar fazendo poções épicas, que estavam acima do seu rank. Se ele tentasse usar o método natural de confiar no fogo e nas técnicas de agitação, ele poderia levar horas presumindo que não falharia completamente. A Orlucli Energia o ajudou a quebrar o ingrediente rapidamente para que ele pudesse trabalhar nele facilmente. O terceiro motivo foi fortalecer a mistura para que fosse de maior qualidade. Foi por isso que as poções de Draco sempre tiveram 100% de eficácia, além da bênção do dragão por razões óbvias, o que era um pouco raro. Quando Draco inspecionou a poção, ficou surpreso com suas estatísticas. Alcid, consumível classificação, épico, 100% de eficácia, refeito, resiste a todos os efeitos de status relacionados à cegueira por 1 hora. A visão é aumentada para 270 graus e pode-se ver claramente em quaisquer condições por 1 hora. Era uma versão um pouco mais fraca da segunda passiva do Olho do Céu, que foi chamada de Olho do Céu. Embora a poção, e a passiva, fossem inúteis para Draco e Rivetingnit, foi uma bênção para jogadores elite superiores. Eles seriam capazes de atacar chefes difíceis e lutar em áreas desfavoráveis sem perder a visão por 1 hora. Isto era especialmente verdade porque a visibilidade durante a noite era extremamente fraca, já que o mundo da fantasia ocidental não tinha nada como lanternas para iluminar o mundo.
Na natureza, a lua era tudo o que se tinha. E na maioria das vezes, não era suficiente. Guild Wars capítulo 192, Zona de Campo Nuvem Mirage. Draco continuou a preparar poções ao City por 4 horas antes de ir para a cama. Isso significa que ele fabricou com sucesso 17 garrafas em 24 tentativas, com uma tentativa a cada 10 minutos. Sua maior proficiência no manejo de energia mundana foi compensada pelo aumento da dificuldade de fazer a poção Alcid, mas com ela também vieram novas e grandes recompensas na forma de experiência Tradeskill. Afinal, embora o retorno no ganho de experiência da poção Beijo do Anjo tenha despencado, a poção Alcid era uma nova poção épica que ele estava fazendo, então ele ganhou muito mais ao fazer 17 garrafas em comparação com as mais de 30 poções recentes que ele fez. Para a poção Beijo do Anjo. No momento, seu nível de habilidade comercial para alquimia estava confortavelmente no nível 50, 65% do nível 47, 34%. Ele havia feito um progresso impressionante, mas depois de mais algumas sessões, a recompensa da poção Alcid também cairia. Draco colocou as poções de lado e foi para a cama com Ikari e também com Eva. Afinal, ele tinha muito mais para realizar no dia seguinte. Sublime Notion estava atualmente inundado de trabalho. Ela tinha muito pouco tempo para fazer qualquer coisa além de supervisionar a administração da Vita City Stat. Além das leis comerciais que Draco havia elaborado para os mercadores de rank 5 e acima, ela teve que consultar vários especialistas para redigir as leis e políticas civis, criminais, econômicas, diplomáticas e militares. Não, seu primeiro problema foi a construção de vários edifícios para a Vita City Stat. Eles tinham tantas terras, mas Draco só havia alugado as partes mais distantes para os vários poderes do rank 7. Os poderes do rank 7, no total, não ultrapassaram 10.000. Dos mais de 10 trilhões de organismos sapientes, aproximadamente apenas 10.000 conseguiram alcançar o rank 7, o que foi uma prova de quão difícil era. Foi horrível que apenas 0,00000% da população mundial estivesse nesse nível. Em essência, isso significava que, além dos lotes ocupados pelos descendentes do rank 7, até agora a Umbra só distribuiu as terras aos membros da Umbra, bem como a Igreja da Luz, a Associação dos Magos, etc. O que deixou mais de 97% da Vita. A cidade-estado está vazia e pronta para ser construída. Mas o que exatamente onde eles deveriam colocar lá? Draco e Eva não deixaram a Sublime Notion com nenhuma instrução, confiando completamente em seu julgamento. Ela tinha 100% permissão para fazer o que quisesse, desde recriar completamente um idílico Jardim do Éden até uma ditadura militarista completa. Depois de pensar, Sublime Notion elaborou seu plano. Ela reuniu todos os recursos de construção dos pacotes que eles abriram após o evento de matar o dragão, bem como que os vários servos e verdadeiros membros da Umbra entregaram nas missões de coleta que Draco havia criado. Ela então emitiu uma nova missão para a Umbra, bem como para qualquer membro de suas 3 guildas aliadas que fossem construtores. Requisição de construção, missão de artesanato. Descrição: construir um chalé ou uma loca. Prazo: 1 mês. Recompensas: 5 pontos Umbra para esclarecimento. 5 pontos Umbras significavam 5 ouro. Essa era uma quantia enorme para pagar a qualquer construtor por um trabalho simples, como uma casa de campo ou uma maloca. Poderíamos imaginar a pressa dos construtores em aceitar a missão e começar a trabalhar. O que os deixou ainda mais loucos foram os 2 benefícios de artesanato que Vita City Stat lhes proporcionou. Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco criou o primeiro assentamento de propriedade do jogador, Vita. Os jogadores agora podem visitar o assentamento para ajudar a promover o desenvolvimento. Os bônus são concedidos a todos os jogadores do Tradeskill que trabalham no assentamento. O acordo tem um bônus de 20% em ouro e recompensa de experiência para os jogadores que funcionam nele. Esta mensagem já havia sido divulgada depois que Draco criou Vita Settlement e, naturalmente, ainda era válida. Essa era uma das razões pelas quais Vita City Stat era considerada um ponto importante para qualquer jogador do Tradeskill, mas eles quase não tinham acesso às terras. Afinal, por que a Umbra iria querer dividir o bolo pelo qual eles próprios trabalharam com alguém de fora, a menos que recebesse muitos benefícios em troca? Depois, houve também a adição mais recente ao que Umbra poderia oferecer aos jogadores,
que realmente o consolidou como um bolo quente para todo mundo de Bondless. Bônus Vita Capital City. O modificador bônus SPA acumula 1% por hora gasta no assentamento e é limitado a 70%. As taxas de sucesso de criação aumentaram em 10%, independentemente da habilidade comercial. A esperança de vida dos cidadãos aumenta por um factor de 2. Os cidadãos são imunes a doenças comuns e resistentes a doenças raras. Taxas de sucesso na criação de técnicas aumentadas em 10% nos centros de treinamento da cidade. Itens elaborados ou técnicas criadas ficam 20% melhores quando concluídos. O crescimento natural da população é impulsionado em 500%. O sucesso do artesanato foi impulsionado na cidade-estado e a qualidade seria melhor. Eles também ganhariam 20% a mais de experiência e ouro por seu trabalho no sistema como bônus. Vita City Stat era atualmente um refúgio para jogadores de Tradeskill, e esses efeitos foram espalhados por aqueles que foram contratados de fora para construir residências ou lotes. Os jogadores de todo o mundo já foram rejeitados pelas exigências dracônicas de Draco, mas depois de compreender o valor desses benefícios, o preço exorbitante que ele cobrou parecia sensato. Como tal, muitos abordaram a Sublime Notion com a intenção de negociar. Muitas guildas de jogadores até se comprometeram a assinar um contrato, com o sistema como juiz, para seguir a Umbra pela eternidade, desde que pudessem se estabelecer em um pedaço de terra nos arredores. Irritação na pele? Não, aqueles que fizeram isso foram espertos. Mesmo que muitos dos benefícios parecessem favorecer os NPCs, havia mais do que alguns que eram úteis para os jogadores. Além disso, eles estavam pensando no futuro. Se Vita City Stat era tão generosa com suas recompensas antes de se tornar um reino, então e quando finalmente o fez? E o que aconteceria quando se desenvolvesse em um império? Claro, pode levar algum tempo, mas afinal esta era a Umbra. A primeira guilda, fundada pelo jogador número 1, que conseguiu estabelecer a primeira cidade-estado, antes mesmo de um ano se passar no jogo. Como tal, seria melhor embarcar no trem o mais cedo possível, para que pudessem se beneficiar no futuro. Sublime Notion ficou muito tentada, dadas algumas das ofertas que recebeu. Muitas dessas guildas que prometeram lealdade eterna estavam no rank épico, com até mesmo algumas guildas lendárias, no mesmo nível de Meren, Myriad Cards ou Lorebinders, fazendo a mesma oferta. Não importava se eles estavam sendo verdadeiros ou não. Uma vez assinado o contrato com a IA que o presidia, não havia como escapar. Essas guildas se tornariam os cães da Umbra. No entanto, Sublime acabou recusando-os. Não era porque eles não eram bons, mas porque Umbra, e por extensão, Draco e Eva, não precisavam de tanta palha seguindo seus calcanhares como cães. Draco sozinho foi capaz de administrar quase sozinho uma guerra de guildas contra duas guildas lendárias. Porque alguém assim precisaria de guildas épicas à sua disposição. Assim, a Sublime colocou as condições para alugar um lote na cidade de Vitastat. Quando os líderes da guilda viram isso, seus rostos ficaram pretos quando começaram a xingar e xingar. Não havia como eles pagarem isso. Até mesmo Draco e Eva precisariam visitar mais do que algumas zonas de campo ou masmorras lendárias para conseguir tudo isso, muito menos esses jogadores. O preço não estava listado em dinheiro, já que Draco havia enfatizado que os recursos eram fundamentais. Afinal, eles já tinham a máquina de imprimir dinheiro que era a loja Rank 7. Com o token de atualização Platina, eles poderiam facilmente criar outra loja Rank 7 na cidade-estado de Vita. A Umbra sempre teria o suficiente para cuidar da maioria dos assuntos em questão, mas os recursos eram difíceis de adquirir. Draco havia fraudado e intimidado os poderes do Rank 7 fazendo-os tossir tanto que todos sentiram que acabaram pagando um braço e uma perna. Tudo isso estava agora no armazém da guilda. A maior parte foi para mais tarde, quando os jogadores alcançaram os postos mais altos. Quanto aos recursos atuais, eles provavelmente tinham mais do que qualquer organização, mas estavam longe de preencher sozinhos toda a cidade-estado. Todos os servos de Unra, que agora chegavam a 1,5 milhão, trabalhavam sem parar para reunir mais. Sublime deixou a questão do recrutamento de jogadores para a guilda para os 5 generais menos Rina, que atualmente estava viajando pelo mundo para aumentar o nível de sua equipe e, posteriormente, de si mesma. Sublime ficou triste e aliviada pelo fato de o tomo da cura não ser um item de crescimento,
o que significa que não poderia se tornar divino, mas ela teria lutado para aumentar seu nível de qualquer maneira. O plano da Sublime Notions para os terrenos baldios de Vitas City Stat era construir o máximo de residências e alugá-las. Além do que os jogadores da Umbra, e as 7 principais organizações como a Igreja da Luz, tinham, o resto foi todo alugado, até mesmo o que os poderes do Rank 7 possuíam. Isso significava que a terra ainda pertencia ao Estado. Eles poderiam lucrar com isso e ao mesmo tempo decidir quem ficaria em suas propriedades a qualquer momento. A Umbra seria capaz de lucrar sem fazer nada, como um típico proprietário. Foi realmente um plano insidioso desta malvada Loli, provando de uma vez por todas que a intenção do nobre herói Draco, assim como da heroína Eva, de selá-la neste escritório era do interesse de todos. Mas, apesar disso, não se podia suprimir o verdadeiro mal, e isso estava começando a aparecer nas políticas que a Sublime Notion estava elaborando para a cidade-estado de Vita. Enquanto isso, Rina estava entrando em uma zona de campo chamada Mirage Clouds. Era uma área que só poderia ser alcançada através de um balão de ar quente tripulado por um duende excêntrico. Ele a levou até as nuvens em um ângulo estranho e, assim que romperam a camada, ela ficou surpresa ao ver toda uma extensão de edifícios que pareciam incríveis. Acontece que esta zona de campo era habitada pela raça das nuvens, uma espécie humanoide que se assemelhava a anjos. Eles eram extremamente lindos e bonitos, com cabelos dourados e olhos azuis. No entanto, seus halos estavam rachados e suas asas eram muito pequenas e fracas. Isso porque eles eram, na melhor das hipóteses, apenas semi-anjos, incapazes de usar a energia divina, mas podiam usar a energia mundana facilmente. No ranking, ocuparam a 21ª colocação, o que ainda assim impressionou. No entanto, eles foram classificados como monstros e não como NPCs na Mirage Cloud Field Zone porque este grupo em particular se tornou selvagem na presença de outros seres vivos. Eles foram corrompidos depois que o segundo filho de Mepisto, Asmo, os visitou durante uma de suas viagens a este reino e decidiu se divertir um pouco com eles. Ele os forçou a fazer muitas coisas atrozes que normalmente iriam contra sua natureza, como fazê-los comer carne de seus parentes, bem como banhar-se no sangue de inocentes. Isso os enfraqueceu bastante, mas ainda eram mais do que um jogador médio poderia suportar. Eventualmente, Asmo se cansou deles e os deixou à própria sorte, transformando uma civilização outrora próspera em uma zona de campo. Rina seguiu o conselho de Draco e começou a escalar Supernova. Ativo 1. Supernova. Cria um mini-sol que causa 1000% de dano de fogo em uma zona de área. Tempo de lançamento, 1 minuto. Tempo de espera, 3 dias. Um sol gigantesco se formou sobre toda a zona do campo, seu calor e brilho cegando, um tanto escaldante, todos que ousaram olhar para ele, ou mesmo permanecer no lugar abaixo dele. Nota do autor: uma zona de campo é um tipo de zona de área. Os membros da raça Feral Claw não iriam ficar ali esperando para serem aniquilados. Havia quase 10.000 monstros nesta zona de campo, mas apenas algumas centenas estavam perto o suficiente de Rina para representar uma ameaça no tempo que ela precisava para lançar seu feitiço. Com dentes assustadoramente afiados e expressões enlouquecidas que pareciam horríveis em seus rostos angelicais, eles correram para ela enquanto gritavam maldosamente. Supernova teve um tempo de lançamento de 1 minuto. Mas Rina não pôde fazer mais nada enquanto estava presa na animação de lançamento do feitiço. A velocidade com que os monstros Feral Claw próximos estavam correndo seria suficiente para interromper seu lançamento, provavelmente matando-a antes disso. Como Draco e Rina poderiam não ter previsto isso? Rina simplesmente sorriu e acenou com a mão. É hora de defender sua senhora, Little Blaze. De repente, um elemental do fogo deixou o corpo de Rina e se formou no mundo corpóreo. Geralmente era sem forma, mas assumia a forma do corpo delicioso de Rina, com curvas e tudo. Ele gritou e cuspiu chama sobre os monstros Feral Cloud que avançavam, danificando-os fortemente e forçando-os a recuar enquanto gritavam em agonia sem fim. O fogo de um elemental do fogo não estava no mesmo nível de um piromante. Tinha a característica da infinidade e do calor extremo, devido à sua pureza. Este era exatamente o mesmo Fire Elemental Riveting Ignite que havia comprado no bazar, que estava parado sem rumo no curral de escravos da cidade de Vita por um longo tempo. Antes, apenas Draco poderia domar o Elemental do Fogo, mas ele não precisava disso. Como dragão negro,
Ficou claro que o sujeito só estava interessado em qualquer coisa relacionada à energia de destruição. No entanto, o segundo passivo do cajado lendário Flamisear permitiu que Rina controlasse todas as chamas dentro de seu rank. Como este elemental do fogo era de rank 1, ele foi facilmente subjugado e prometeu lealdade a ela. Em pouco tempo, Rina liberou a supernova em toda a Mirage Chloe Field Zone. Ela ficou parada e cruzou os braços com um leve sorriso, enquanto o fogo da supernova explodia ao seu redor. Ela parecia alguém daqueles programas antigos em que 5 pessoas em ternos coloridos e justos usavam robôs gigantes para lutar contra monstros bizarros. Ela tinha gritado vá, vá, Power Rangers. A cena teria sido perfeita. A barra de experiência de Rina subiu aos trancos e barrancos. Seu título de Rainha da Morte aumentou todo o dano em 100%. O que significa que os 200 mil de dano que ela causou com a supernova foram aumentados em 200 mil, totalizando 400 mil. Isso era algo que nem mesmo Draco poderia ter previsto ou explicado. Os monstros Feral Claw tinham alta velocidade e ótimo ataque, mas defesa fraca. Como tal, 400 mil de dano foram suficientes para eliminar mais de 9.500 dos 10 mil monstros aqui. Ela ganhou 2.453% de experiência, que colocou totalmente em Flamisear, elevando-a de 9.397% para 11.850%. Foi um grande salto com certeza, mas um tempo de espera de 3 dias significava que Rina demoraria um pouco para atingir seu objetivo. Isso nem sequer levava em consideração o tempo que levaria para viajar para novas zonas de campo e outras questões logísticas. Seu título de Rainha da Morte deu a ela 5% de chance de redefinir todos os tempos de recarga quando um inimigo foi morto por seu ataque, mas o sistema garantiu que um feitiço significasse apenas uma chance de ativar essa habilidade, não importando quantos seres Rina matasse. No entanto, ela acabaria por chegar lá. Quantos jogadores poderiam se gabar de possuir um item lendário, especialmente nesta fase do jogo? E atualmente, Draco era o único que tinha um item divino, mas ela já estava a 10% do caminho para adquirir o seu. Como tal, Rina tornou-se paciente e equilibrada. Ela sistematicamente passou pela Mirage Chloe Field Zone, matando cuidadosamente os monstros Feral Claw restantes com a ajuda de seu filho elemental. Sua capacidade de causar dano e defender seu mestre era incrível. Poderia dobrar o elemento fogo de uma infinidade de maneiras chocantes, muitas das quais Rina nunca pensou em si mesma. Depois de algum tempo, ela conseguiu limpar toda a zona do campo, ganhando 125% de experiência. Ela enviou o progresso do Flamisear de 11.850% para 11.975%. Depois de reunir todos os seus despojos, ela voltou para o excêntrico Goblin e pagou a viagem de volta. O sujeito não se incomodou com o fato de ter acabado de ver uma zona de campo ser varrida por um Soul gigante. Ele nem tinha medo de Rina, apesar de ela ter massacrado todas aquelas criaturas em praticamente nenhum momento. Enquanto o balão descia, Rina conferiu um de seus despojos que parecia muito interessante. Bênção do Anjo, habilidade ativa classificação, raro efeito, envia um buff aleatório para todos os aliados em um raio de 16 km. Os buffs duram 10 minutos e não podem ser dissipados. Nota: corrida restrita a anjos e subanjos. Tempo de espera: 30 minutos. Draco havia dito a ela para prestar atenção extra a qualquer habilidade angelical, demoníaca, diabólica ou dracônica que encontrasse. Ela não sabia por quê, mas tudo o que sabia era que quanto mais ganhasse, maiores seriam as chances de conquistar Draco. No entanto, Rina não precisava se preocupar. Enquanto Draco ainda estava em dúvida sobre ela, Eva estava preparando o caminho para seu futuro sucesso e diversão. Draco acordou e se sacudiu. Depois de tomar banho com Ikari e Eva, ele foi preparar um novo café da manhã chamado coco e pão, que era um prato africano. Consistia em uma bebida chamada coco, além de 2 estranhos doces chamados bofroti e coze, além de fatias de pão branco. Nota do autor: bofroti é pronunciado bofroati e coze é pronunciado coalçai. O coco era grosso e quente, descendo pela garganta com uma queimadura surpreendente. Como o coco foi projetado para ser doce, ele continha um pouco de açúcar e leite, o que tornava o sabor realmente delicioso. Junto com o bofroti semi-crocante que parecia um pequeno bolo redondo e o coze, que era uma massa mastigável e levemente picante,
A mistura de sabores era variada e surpreendente. Foi Zayn quem sugeriu a receita a Draco, que ele foi capaz de aprender e implementar facilmente agora que era um cozinheiro de nível mestre. Depois de comer, todos desceram ao pátio para ver o que Richmond estava fazendo. O sujeito ficou ali olhando para o horizonte, como se relembrasse tempos passados. Com um suspiro pesado, ele se virou para os recém-chegados e firmou a expressão. Noite Riveting, Ikari e Zayn sentiram que algo estava errado, mas Draco simplesmente não se importou. Ele sentou-se na frente de Richmond e começou a tentar manter a esfera no lugar o máximo que pôde. A forma veio facilmente para ele, porque sua mente estava temperada. Ele também teve a ajuda do atributo Focus, bem como de sua Dark Angel Inheritance, que aumentou muito suas faculdades mentais. Como tal, Draco foi capaz de segurar a esfera por no máximo 1 hora agora, o que era muito mais do que os 50 minutos que ele conseguia antes. Quando o sol estava no centro do céu, indicando que era meio-dia, Richmond parou Draco. Isso é o suficiente. Agora, tente formar a forma da caixa em sua mente e dar vida a ela. Depois disso, tente mantê-la no lugar pelo maior tempo possível. Draco assentiu e imaginou o formato da caixa que Richmond desenhou. Era semelhante em tamanho e formato a um retângulo, mais do que um cubo. Era como aquelas caixas antigas daquela empresa número sublinhado 1 de comércio eletrônico de antes da Terceira Guerra Mundial. Assim que Draco começou, ele percebeu que a caixa era realmente maravilhosa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.